Olá, amigos. É uma alegria poder estar aqui novamente com vocês. Agradeço ao Grupo Assistencial Frei Anselmo por esta oportunidade e peço a vocês que compartilhem os vídeos, que nos sigam nas redes sociais. Bom, antes de iniciarmos, vamos nos lembrar que esse é um momento nosso de reflexão. Então, nesse momento, vamos cerrando os nossos olhos, ou se preferir, fique com os olhos abertos. Mas se esqueça de tudo que tem, todas as distrações que tem ao redor, né? Das notificações, das redes sociais, vamos deixando tudo de lado. Então vamos lá, se preferir, feche seus olhos, respire fundo e eleve seu pensamento ao Pai. Vamos nos conectando com esse Pai amoroso, que está em tudo e em nós. Vamos sentindo o amor divino nos envolver, os nossos benfeitores espirituais que estão ao nosso lado. Vamos pedindo que eles nos inspirem, nos ajudem nessa reflexão, a entendermos melhor esse ensinamento, para que possamos aplicá-los em nosso dia a dia. Vamos nos deixando envolver por esse amor divino, e nos lembrar que somos todos filhos de Deus. Como tal, Ele vive em nós. Assim seja. Bom, agora que estamos com todo o nosso foco, a nossa atenção, vamos começar efetivamente o nosso estudo. Bom, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 65, Reencarnação e Progresso. Antes de falar sobre esse capítulo, acho que vale a pena nós recordarmos ou entendermos melhor o que é a reencarnação. Reencarnação é a volta do espírito à vida corporal. Então, para muitas religiões, elas não entendem bem, não acreditam na reencarnação, mas nós espíritas sim. Nós acreditamos que o nosso espírito, ele volta à vida corporal através de quê? De um novo corpo, com um bebezinho. Então nós desencarnamos, né, ou morremos, vamos para o plano espiritual, em determinado momento, regressamos aqui à vida material, a essa vida corporal. E nascemos, né, normalmente, como um bebê, com um pai, uma mãe, né, biológicos pelo menos, né, ou nós sempre temos, e aqui estamos. Mas por que é que nós voltamos, né? Então, o nosso principal objetivo é o progresso, é a evolução, né? Então, é aprender, é crescer, evoluir, né? Como na questão 780b do Livro dos Espíritos está lá colocado, que o progresso completo é o nosso alvo a atingir. Então é isso que nós que precisamos, né? Nós queremos ter um progresso completo, evoluir o nosso espírito, né? Aí nessa questão ele coloca aqui, ó, mas os povos como os indivíduos não chegam a ele senão passo a passo. Então essa reencarnação, essa nossa vida, é um passo que nós estamos dando, né? Ou podemos também comparar a um livro, pensarmos em nossa vida imortal, porque sim, como espíritos somos imortais. Então, esse momento que estamos passando, essa vida que temos agora, essa vida material que temos agora, é um passo, é um capítulo, né, desse grande livro que é a nossa vida. E lembrando que o nosso objetivo é o progresso. E a reencarnação
ela é sempre progressiva. Então, a cada nova encarnação, nós aprendemos algo, né. Mas ela também pode ser estacionário, que é: "Ah, nessa eu estive aqui na Terra, e não soube aproveitar minhas oportunidades, não aprendi nada, fiquei meio que estacionado". Mas ela jamais vai retroagir. Então, assim, ninguém retrocede. Ou nós evoluímos, progredimos, ou ficamos aonde estamos, né. É importante termos em mente esse conceito agora. Mas vamos voltando aqui ao livro, a esse nosso capítulo. Ele foi psicografado na reunião pública de 18 de setembro de 1959, tá. Então, nessa reunião, eles estudaram a questão 196 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: essa questão, ela faz parte do capítulo 3, tá. Ela é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Está dentro do item 4, transmigração progressiva. Bom, então vamos lá. A questão 196 começa com a pergunta de Kardec, que diz o seguinte: só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Então ele está perguntando aqui, olha, para chegar à perfeição, nós precisamos efetivamente ter essa existência corporal, isto é, reencarnar e passar por sofrimentos, por dificuldades? Aí os espíritos respondem: sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas. Então, são essas provas, os sofrimentos, as tribulações, que nos ajudam a melhorar. Aí eles continuam: evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, o alvo para o qual se dirige. O que eles estão dizendo aqui? Que sim, nós precisamos passar por essas provas, assim como na escola, nós temos provas. Às vezes a gente passa, às vezes repete, tem que cursar de novo, mas sempre estamos aprendendo alguma coisa, né. Então ele diz que essas provas é o que nos ensinam, nos depuram. Mas aí a gente pode pensar: "Ai, mas por que que eu estou sofrendo?". Porque nós aprendemos, porque quando está tudo muito tranquilo, muito bom, a gente acaba não aprendendo muita coisa. Vamos pensar em nós mesmos, no nosso cotidiano. Quando está tudo bem, nós vamos levando a vida. E às vezes é num momento de dor, num momento de sofrimento, seja ele o tipo que for, pode ser um sofrimento físico, um sofrimento emocional, né? Às vezes até financeiro, uma dificuldade financeira. Nesse momento, nós paramos para refletir, para pensar, para ver. Então, sim, são as provas que nos ajudam nesse aprendizado, que nos ajudam nesse caminho rumo ao progresso, à evolução, tá bom? Eu trouxe também aqui para nós a questão 196A, que diz o seguinte: é o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Então vamos pensar um pouquinho. Nós somos espíritos e estamos em um corpo. Quem influi sobre quem? Claro que é o espírito, né. Então, porque nós somos espíritos. O corpo é simplesmente uma veste que apodrece, né, mas nós somos espíritos, e nós somos seres imortais. Deus nos criou, e nós não morremos. Nós simplesmente vamos nos transformando, vamos mudando, vamos saindo deste plano, indo para outro, vamos deixando esta veste física aqui e vamos para um outro plano. E podemos nascer e renascer muitas vezes. Na questão anterior, ele fala que são muitas e muitas vezes até conseguirmos a evolução.
E a cada nova encarnação, nós vamos estar com um corpo diferente, com um nome diferente, talvez um gênero diferente, com um tom de pele diferente, com um tipo de cabelo, de olho totalmente diferente. Porque quem nós somos é o nosso interior, é o nosso espírito, ou a nossa alma, quiser colocar, tá? Agora vamos vendo os comentários feitos por Emmanuel sobre essa questão. Ele diz o seguinte: comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. Então agora ele vai começar a comparar a reencarnação com a natureza. Olha lá. O celeiro é a casa ideal das sementes. Aí se congregam todas em saborosa intimidade, e quando semelhante reunião se delonga em demasia, degeneram-se na essência por ação de agentes químicos, tornando-se imprestáveis. Então aqui ele está nos comparando ao celeiro, que é cheio de sementes, mas a semente não pode ficar lá, abandonada. Né? Nós precisamos ela pode ser transformada em alimento, ou um pouco tanto dessas sementes que foram produzidas vão para novo plantio, né. O Emmanuel diz o seguinte ainda: conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandono nas vicissitudes do solo, voltam de novo à glória da vida em forma de verdura e flor, espiga e pão. O que ele está nos dizendo? Que esse processo da semente, ele está nos comparando à semente. Nós somos uma semente, estamos lá num celeiro, lá parada, sem fazer nada, nada vai acontecer. Mas eu pego essa semente e planto. No solo, talvez ela sofra um pouco. Ela tem um processo de enraizar, né? Ela está só, que ele diz que talvez ela se sinta, ela tenha solidão. Ela pode se sentir abandonada ali em meio ao solo, mas ela recebe também nutrientes desse solo. Ela recebe a água, vai recebendo a luz. E aí volta de novo a glória da vida, vira uma linda planta. E ele diz que pode ser uma verdura, pode ser uma flor, uma espiga, um pão. Ela vai se transformar em algo que vai nos alimentar, e assim como nós. Nós somos também essa semente. E aí nós às vezes reencarnamos, pode ser numa família que nós não nos identificamos. Podemos nos sentir em alguns momentos sós, abandonados, mas não estamos. Assim como a semente recebe sol, recebe a água, os nutrientes do solo, nós também sempre recebemos apoio. Vamos nos lembrar, eu falei no início, Deus vive em nós, não nos abandona nunca. E Ele está em tudo, estamos todos conectados com a natureza. Recebemos amor de muitos amigos, amigos, sim, no plano material, amigos corpóreos. Aí vai dizer: não, mas eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho família, eu nunca tive família, nunca tive ninguém, nunca teve ninguém. Será? Ninguém nunca te deu um pouco de amor? Vamos supor que existe uma pessoa assim, totalmente abandonada, que nunca teve nada, 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 nenhum tipo de família, nem ninguém que cuidasse dela com amor, com carinho. Mesmo assim, não está só. Nós temos amigos também, nós temos os nossos familiares do plano espiritual, os nossos amizades, os nossos vínculos de outras e outras vidas, que não nos abandonam, estão conosco, nos apoiando, torcendo por nós e nos ajudando sempre que nós permitimos.
Então não vamos pensar que nós vivemos em solidão, porque nós não vivemos em solidão. Nós podemos nos afastar de todos, nos fechar, mas não estamos sós, a não ser que nós queiramos, tá? Bom, vamos continuando aqui. A gleba de calcário friável é comumente o refúgio de numerosos tratos de argila que aí descansam, às vezes por séculos, através de lentas modificações sem maior proveito. Entretanto, se trazidos ao clima esfogueante do forno, materializam nobres sonhos de oleiro, atendendo a largas tarefas de utilidade em planos superiores. Aqui ele está falando desse solo de calcário que pode não servir para nenhum plantio, mas sim vir argila. E com argila se constrói jarros e muito mais, casas, é muita coisa construída com argila. Então, tudo se transforma, assim como nós. Nós podemos nos sentir ali aquele solo infértil, mas pode ser que com um pouco desse solo muita coisa pode ser construída. Aqui, como ele diz, que o forno, através do forno quente, ele materializa nobres sonhos de oleiro, que viram tijolos, que vai virar uma casa. Então, nós também. Nós podemos nos sentir aquele terreno árido, ali que não tem água, mas podemos nos transformar sim. Sempre podemos nos transformar em agentes do bem. Aí ele continua. Além da morte física, pode a alma retemperar-se ao calor de afeições caras, condicionada ao campo de afinidades em que se expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade que, se mantida, faz com que o espírito por muito tempo se mantenha estanque ante a luz do progresso. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Então, ele está nos dizendo aqui que, terminando aqui, né, essa nossa vida corporal, então, com a morte física, nós vamos para o plano espiritual. E lá chegamos muitas vezes precisando nos melhorarmos, né, melhorar as nossas condições, precisamos aprender, né, que ele fala aqui, precisamos de um refazimento, e aí vem essa fase, que é normal. Aí depois, se nós não quisermos fazer nada enquanto lá, aí é imprescindível retornarmos, porque lembrem-se, para que fomos criados? Nós somos criados simples e ignorantes, mas com o objetivo de progredir. Então nada fica estanque, nada vai ficar parado. Se estamos parados, precisamos dar o próximo passo. Lembra que nós falamos? Cada passo pode ser uma reencarnação. Aí vamos lá. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo a febre de cupidez. Outro se sentirá liberado das tentações de usura. Entretanto, permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Esse e aquele amigo se revelarão livres dessa praga mental, contudo, sustentam-se ainda algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico. Ora, todos nós temos algumas chagas, temos alguns vícios que precisamos superar. Em uma vida, a gente vem, supera um ponto, mas ainda temos vários outros que ficaram pendentes, e aí precisamos de uma outra encarnação para vir e recuperar e aprender
e superar um outro ponto. E assim vamos fazendo, lembra? Passo a passo, capítulo a capítulo, cada um deles um ponto a ser tratado. E Emmanuel continua. E para que essas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso que nos voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a adversidade naqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. A vida maior é a nossa vida no plano espiritual, é a nossa vida como imortal. Porque vamos pensar, à medida que nós olhamos de cima, nos vemos como seres imortais, vamos percebendo que este momento, esse capítulo da nossa vida, é apenas um capítulo, é uma fase, é um aprendizado. Então nós conseguimos superar melhor as dificuldades. Nós vamos entendendo melhor o que se passa conosco. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra ou noutros mundos que se lhe assemelhem, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito, em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos em obediência ao amor. Porque é isso, meus amigos. Nós precisamos aprender a amar. Se nós pegarmos e olharmos, analisarmos todos os ensinamentos do Mestre Jesus, ele sempre está nos ensinando a amar. E amar é o maior mandamento, lembra? Vamos pensar, o que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para amar ao próximo, eu preciso me amar. Então começa com um alto amor. Então, é com este amor, um olhar amoroso para nós, que nós vamos conseguindo vencer os nossos vícios, nós vamos superando e vamos crescendo. Toda máquina algo produz, vencendo a inércia pela força do movimento. E toda fonte que desistisse de caminhar com receio de pedra e lodo, nada mais seria que água parada na calmaria do charco. Então, se nós desistirmos, o que será? Lembre, existem sim. Podemos ter uma reencarnação estacionária, na qual nós não fazemos nada, desperdiçamos todo o nosso tempo. Mas quando nós regressamos ao plano espiritual e olhamos todas as oportunidades perdidas, nós vamos lamentar. E já é assim aqui enquanto estamos na Terra. Muitas vezes nós deixamos passar algumas oportunidades e aí depois a gente se arrepende. Mas não adianta ficar no arrependimento. Nós precisamos olhar para frente e fazer o nosso melhor sempre, né? Nos amarmos, nos perdoarmos. E Emmanuel finaliza assim, olha só. O mundo é, assim, nossa escola. É o que nós falamos desde o início. O mundo é nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. Porque assim, né? O mundo é a escola, a nossa família são os nossos colegas de aula. Estão aprendendo conosco, um aprende com o outro, um ensina para o outro. O lar é a banca da experiência. E dentro de casa, dentro do nosso lar, nós vamos vivendo as experiências. Amigos representam explicadores, porque muitas vezes vem alguém de fora nos falar: olha, aquele seu comportamento, papapá, não foi legal. A gente fica meio melindrado. Mas aquele amigão nosso, aquela pessoa que nós sabemos que nos ama, que é próxima a nós, vira e fala: poxa, sabe aquela sua atitude naquele dia? Não foi legal. Você não deveria ter feito assim, você poderia ter feito diferente. E aí nós paramos para ouvir. Tanto que se vem um estranho, nós não vamos. Então os nossos amigos sim são os nossos explicadores, eles nos ajudam, nos apoiam. Os adversários desempenham o papel de fiscais. E não é assim. Quantas vezes nós vemos aquelas pessoas que nós não nos damos tão bem, ele vem, ela cutuca a nossa ferida. Ele vê, ele nos aponta os nossos pontos, os nossos erros. Não com o carinho, o amor que os amigos fazem. Mas eles estão ali.
Eles estão ali nos fiscalizando, nos mostrando o quanto ainda falta para crescermos. Isso é ruim? Não. Não se nós soubermos entender isso. Se nós soubermos ver as críticas, analisar e ver o que faz, o que não faz sentido, o que nós conseguimos ou não melhorar. Nós não vamos conseguir fazer tudo de uma vez, nós não vamos conseguir fazer tudo nesta encarnação. Mas não tem problema. Nós estamos nos preparando também para a próxima, nós vamos resolver alguns pontos, como disse Emmanuel, em outros vão ficar para a próxima. E tudo bem. Aí ele traz ainda assim, ó, os parentes difíceis são cadernos de prova. E muitas vezes é dentro da nossa casa que nós temos as maiores dificuldades, as pessoas mais difíceis que nós temos que aprender a lidar. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior, que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E é mesmo, não? Nós temos que querer. Até no livro Pão Nosso, se não me engano, é o capítulo 66, que ele fala da boa vontade, e lá Emmanuel nos mostra que com a boa vontade nós chegamos a Deus. Com a boa vontade nós nos iluminamos. Com a boa vontade nós evoluímos. Porque o trabalhar no bem depende da nossa vontade. E sendo Jesus o divino mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Se nós formos parar para analisar, lermos tranquilamente o Evangelho, vamos ver que a vida encarnada do Cristo não foi nada fácil. Sim, também ele passou por tantas dificuldades, mas como ele viveu essas dificuldades? Vamos aproveitar essas lições. Vamos olhar para dentro de nós e vamos entender o que precisamos mudar, como nós vamos mudar e vamos trabalhando. Não tem problema se nós não conseguirmos fazer tudo nesta encarnação. Mas nós sabemos os principais pontos que nós precisamos melhorar ainda nesta encarnação. Em uma próxima, nós vamos tratar outros, mas aí é uma questão do futuro. Agora, nós temos que ver quem nós somos e o que nós podemos fazer. E lembrar, como o Mestre nos ensinou, que através do amor, nós nos conectamos ao alto, nós nos conectamos ao Pai, nós nos conectamos com a natureza, nós nos conectamos uns com os outros. E vamos conseguindo trilhar esse caminho de luz, de amor, com muita fé. Bom, meus amigos, vou terminando aqui essa reflexão desse estudo de hoje. Quero deixá-los novamente convidando a elevarmos o nosso pensamento, agradecermos ao Pai por ter nos dado essa lição, por nos mostrar que temos um caminho lindo à nossa frente e que só depende de nós, depende das nossas escolhas, essa superação. Que todos possamos ir bem nas nossas provas, passar de ano com 10 com louvor, né? Que essa escola abençoada nos auxilie, nos guie. Meus amigos, fiquem em paz. E se gostaram desse vídeo, por favor, compartilhe. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada, meus amigos. Até a próxima.